Então vamos lá para cima, dá uma olhadinha agora na terceira etapa, reações em benzeno, ok? As reações em benzeno são interessantes porque a gente não pode esquecer o que o benzeno tem de interessante. O que tem de bom no benzeno que faz ele ser tão pop em prova? O fato dele ser estável, e essa estabilidade é culpa da ressonância, ok? Então, quando a gente pensar no benzeno, a gente tem que pensar em estabilidade. Tá, e daí que eu estou pensando em estabilidade? Estou pensando que a ressonância gera estabilidade no anel. E esse cara vai ter aquelas ligações intercaladas muito favoráveis a fazer o benzeno não gostar de reagir. Então, quando a gente pensa numa reação de substituição, pense que o hidrogênio em si, que é o cara que está a parte perifericamente no benzeno, está muito mais suscetível a reações do que os carbonos. Os carbonos estão bem estáveis, ok? Como assim? Pensa que eu tenho benzeno e que externo a cada carbono eu tenho um H. Então a gente pode pensar isso agora em todas as reações que a gente vai fazer em anéis benzênicos. Eu tenho hidrogênios expostos. E nesse caso eu posso falar que todos os Hs estão no mesmo ambiente químico. São todos hidrogênios ligados a um carbono sp2, que fazendo dupla ligação e ressonância. Mas tudo bem. Então agora quando eu pensar no benzeno, eu não vou pensar em ninguém se ligando ao anel dentro do anel propriamente dito. Vamos agora olhar os hidrogênios externos, que são mais expostos e mais suscetíveis a ligar. Por exemplo, a primeira reação, que é a reação de halogenação, que é a segunda vez que a gente vê hoje, uma vez que a halogenação é colocar halogênios, hoje a gente já viu duas vezes, agora em benzeno e a gente já viu em alcanos também. Lembra que na aula de adição a gente também viu halogenação, então é uma reação meio pop, ela aparece várias vezes, cuidado que o nome halogenação, ele pode ser pertinente a reações de adição e também a reações de substituição, cuidado, ok? Então tem que prestar atenção no contexto da questão, no assunto e no enunciado, tá? Ainda assim, vamos lá, eu quero halogenar o benzeno. Não posso esperar que aconteça nada no ambiente de ressonância. E é uma substituição. Bom, se a gente fosse aplicar o que a gente aprende na aula de adição, a gente adicionaria os dois cloros que iam quebrar a ligação π e iam entrar e iam se ligar e a gente teria ClCl. O problema é que se a gente quebra a ligação π, a gente está desfazendo a ressonância. Então a gente está deixando um produto menos estável, que é o que a gente não quer. Então a gente tem que pensar numa forma mais fácil de gerar um produto mais estável, que é, bota um cloro só e substitui com os hidrogênios periféricos. Ou seja, a gente vai fazer com que esse hidrogênio aqui saia, e a gente já viu acontecer agora isso agora há pouco, e esse carbono, para não fazer 3 ligações, vai ganhar alguém de volta. Então a ideia é o seguinte, essa reação vai ser de não colocar 2 cloros, eu não estou adicionando, eu estou substituindo. Entra um cloro e sai alguém. O preço de saída de alguém é sair um hidrogênio. Um cloro se liga ao hidrogênio, HCl no final. Esse carbono que está fazendo 3 ligações ganha um cloro, ok? Tá, Rafael, mas isso daí acontece de que forma? Normalmente as reações, as questões fazem referência a algum catalisador específico. Aqui normalmente a gente vai usar AlCl3, ou seja, cloreto de alumínio. Nesse caso, porque eu estou halogenando com cloro, então é bom que o catalisador tenha a mesma espécie do reagente. Quando essa reação, por exemplo, acontecer com bromo, a gente vai ter o AlBr3. Quando essa reação acontecer com iodo, vai ser o Ali3. Essa reação também pode acontecer com cloreto de ferro, ou brometo de ferro, e assim sucessivamente. Não é a parada mais importante, não tem que decorar loucamente, com medo de errar, mas é bom ver, ok? Principalmente a galera que vai fazer questões discursivas, né? É bom saber o catalisador, e se você souber, inclusive, é muito bom colocar. Outra reação química é a reação de nitração, que a gente também já viu hoje. Então a nitração é colocar grupo nitro. É bem parecido com o que a gente viu agora. O benzeno não gosta muito de reagir, vamos então criar um ambiente bastante reativo para isso acontecer. Bom, então a gente de novo vai usar ácido sulfúrico, H2SO4. Lembra que eu estou querendo colocar um grupo nitro que eu não vejo aqui dentro do HNO3. O ácido nítrico então vai ser aberto. De novo, OH-NO2. Ok? Então agora vamos pensar devagar no que vai acontecer. Porque quando a gente abriu, a gente identificou o grupo nitro. Nessa de identificar o grupo nitro, a gente sabe que entre OH e NO2, eu posso abrir as cargas da seguinte forma. Bom, OH é sempre negativo, faz com que o NO2 seja um grupo positivo. Identificação de cargas como no começo da aula. Vamos dar uma olhada agora para o anel benzênico. Bom, eu sei que eu tenho um hidrogeninho aqui. E esse hidrogênio está suscetível. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é levemente mais eletronegativo. Faz com que o carbono seja menos e que o hidrogênio seja mais. Pronto. Identifiquei as cargas, fica fácil de fazer. Ou seja, cargas opostas se atraem, o H mais do anel vai se ligar ao OH menos do ácido nítrico, e a gente sabe então que HOH vai formar água no final.
e o NO2 mais vai se ligar ao carbono negativo, dando então como produto ali, ó, a nitração, o NO2 que entrou no anel e se ligou tirando hidrogênio, formando água. Então repara que nesse caso, o cara que entrou no composto orgânico foi um cara positivo. E a gente sabe que as espécies químicas positivas, chamadas de ácidos de Lewis, são compostos que querem entrar e interagir com alguém de carga negativa. Ou seja, se eu quero entrar e me ligar a um cara de carga negativa, eu sou um cara que gosta de carga negativa. Então esse cara aqui é um eletrófilo. Filo gosta de carga negativa, da carga do elétron. Então, se eu estou pensando na reação de eletrofílica nesse caso, eu posso pensar que isso é culpa do benzeno, uma vez que o benzeno tem carga negativa, que é interessante. Fica uma dica. Todas as reações que acontecem em anéis aromáticos, em benzeno, vou botar um macetinho ali em cima, são reações de substituição eletrofílica. Ok? Então fica a dica, o cara na prova pode fazer referência a isso. A reação de substituição eletrofílica a seguir, você sabe que é um cara positivo que vai entrar lá. Ok? Então continua. Já fizemos a halogenação, já fizemos a nitração, agora vamos para sulfonação. Relaxa, sulfonação é colocar um grupo ácido sulfônico, que não é o cara mais pop que a gente aprende nas funções inorgânicas. Mas eu coloquei uma dica aqui para você, ó. Eu vou adicionar o HSO3. O grupo HSO3 é o grupo que vai dar característica do ácido sulfônico, ok? Tá, mas como é que eu faço isso? De novo, vem no anel benzênico, que é estável, ressonância, blá, 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 o de sempre. E agora eu vou fazer essa reação acontecer com ácido sulfúrico. Ué, mas a gente já não viu aqui em cima a reação com ácido sulfúrico na nitração? Então, aqui o ácido sulfúrico, ele é o ambiente químico, ele é o catalisador, e a gente nitrou, tem ácido nítrico. Dessa vez eu só tenho ácido sulfúrico. Para fazer essa reação acontecer, o catalisador tem que ser a base do ácido sulfúrico também. Então a gente coloca SO3, trióxido de enxofre, que faz bastante sentido, porque essa reação acontecer e esse cara for borbulhado numa solução de ácido sulfúrico, esse cara vai reagir com água e gera mais ácido sulfúrico. Então esse cara é uma forma de você aumentar o máximo possível a reação para a concentração dos reagentes e deslocar para o produto. Tá, mas e daí? E daí que eu não tô vendo, Rafael, esse grupo SO3 que você quer colocar. Você botou ácido sulfúrico, é diferente. Tudo bem, vamos fazer igual na nitração? Abre esse cara. Quando eu abro esse cara, eu vou ter aqui o HO e depois, o que sobra? Se eu já coloquei um H aqui e um O, falta um H, falta o S, e dos 4 Os, como eu já representei dos 4 Os que faltam, eu tenho 3 Os. Esse aqui é o HSO3. Então é esse grupo que eu vou colocar, e como um processo eletrofílico, eu sei que esse cara aqui vai ser mais e esse cara vai ser menos. Lembra que no anel eu tenho hidrogeninho, e esse hidrogeninho é mais e o carbono é menos. Reparou que eu estou fazendo igualzinho a nitração? Essa é a malandragem das reações orgânicas. Decorar todas dá muito trabalho. Então o que você faz? Tenta fazer com que alguma lógica exista. E a lógica aqui é, se é um processo eletrofílico, vou fazer processos eletrofílicos toda vez. Como os reagentes mudam, a gente vai ter uma reação que vai gerar um produto diferente. Mas via de regra, o raciocínio é o mesmo. Ok? Se você olhar lá em cima, eu só não fiz isso na halogenação, porque os cloros são iguais, então nesse caso você pode ficar confuso. Mas dá para fazer assim também analisando pelo cloro-cloro. Admite um cloro positivo ou negativo por polarização e você consegue fazer a reação também. Mas aqui embaixo fica mais legal pensar assim, então se a gente fizer o OH negativo se ligando ao H positivo, H com OH, de novo forma H2O, ok? E o carbono está devendo uma ligação, esse carbono menos quer se ligar a alguém mais para compensar. Então a gente coloca o eletrófilo HSO3. Essas reações são muito populares. A reação de halogenação é muito comum na síntese de medicamentos. A reação 2 de nitração é muito comum para a síntese de nitrocompostos, explosivos em geral. E a reação de sulfonação ela é precursora das sulfas, que são compostos que a gente usa muito como medicamento para hemorragia, estancamento de sangue e tal, como bons coagulantes, ok? Tá, então segue lá pra cima, a gente tem mais coisa pra ver. A alquilação é um nome que não traz muita coisa na cabeça. Alquilação, Rafael, como assim? É adicionar grupo alquil. Como assim? Vamos supor que eu quero botar um metil, então eu chamaria essa reação de metilação. Se eu quiser colocar um propil, propilação. Tá, mas se fosse qualquer radical, qualquer il, alquilação. Então eu vou botar um grupo alquil, um metil, propil, butil, sec-pentil, sei lá o que você está pensando, eu quero colocar um radical orgânico no anel aromático. Tá, como é que essa reação vai acontecer?
Os dois químicos que descobriram essa reação foram Friedel-Crafts. Então, algumas reações aparecem como a alquilação de Friedel-Crafts. Nesse caso, a gente vai pegar o anel benzênico de novo, que tem a sua estabilidade e tal, e a gente agora vai colocar aqui um metil. Eu vou metilar essa molécula. Só que aqui eu preciso do clorometano, que a gente fez na reação 1 lá de alcanos. Essa reação acontece também em presença de catalisador, em presença de AlCl3. Repara que é o catalisador que a gente falou aquela hora, né? Na reação de halogenação também. Bom, fazendo agora mais do mesmo. Entre cloro e carbono, a gente atribui carga negativa para o cloro, carga positiva para o metil. Lembrando que lá eu tenho no anel aromático um hidrogênio e um carbono. Vou tentar não abrir dessa vez para forçar sua cabeça a acompanhar o raciocínio comigo. O hidrogeninho que a gente vai reagir aqui, positivo, vai se ligar com o cloro negativo. HCl, tá lá o produto final. HCl depois. Agora volta. O carbono que está negativo vai procurar um cara positivo. O positivo quer o negativo, então a gente aqui tem o nosso eletrófilo. O eletrófilo vai ser o CH3. Então a gente vai ligar e tacar o CH3 lá dentro, então a gente vai ter o carbono do anel aromático se ligando a CH3. Então a gente formou do benzeno o metilbenzeno, também chamado de tolueno, tudo bem? Então é uma reação muito interessante para a gente aumentar cadeias e gerar ramificações e radicais no anel, ok? Não só essa, mas várias outras. Desce. Acilação é uma reação prima da alquilação, tanto é que os mesmos químicos descobriram, Friedel-Crafts também. Então a gente pensa nessas duas reações da mesma forma, só que o reagente é diferente, então o nome muda, né? Acilação é colocar um grupo acil. Vê que o nome parece? Alquilação, botar um grupo alquil qualquer. Acilação, botar um grupo acil. Rafael, mas eu não estou lembrando o que é acil agora, acho que eu esqueci. Acil é um derivado do ácido. Ácido, né? O acil é como se um derivado do ácido fosse a ramificação, um radical. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho, por exemplo, um ácido carboxílico que eu substituí e gerei um derivado de ácido. Por exemplo, aqui onde X pode ser um halogênio qualquer. Cloreto de acila, cloreto de C+O, R, onde R aqui é uma cadeia carbônica. Por exemplo, desce. R aqui eu chamei de CH3, C+O continua, e eu fiz a reação, por exemplo, de um ácido carboxílico com HCl e gerei esse cloreto de acila aqui, ok? Esse cloreto de um derivado de ácido. Tá, Rafael, mas por que eu quero fazer isso? Mais do mesmo. Entre carbono e cloro, a gente admite que o cloro é menos e o carbono é mais. Quando a gente faz isso, a gente sabe que lá no anel, como a gente já fez antes, tem um hidrogênio positivo e um carbono negativo. O Cl- vai procurar aquele hidrogênio de sempre, vai formar de novo HCl. Se fosse bromo, HBr. Se fosse iodo, HI. O que sobra? Sobra o carbono positivo, e ele é bem positivo, imagina, porque você tem um oxigênio bastante eletronegativo aqui em cima, né? Então, desloca bastante a carga para ele. Que vai se ligar com o carbono. Então, de novo, a gente vai ter essa reação, onde o carbono negativo vai entrar. Então, a gente aqui fabricou, mais uma vez, o nosso eletrófilo. Então, quem vai entrar? C+O, querendo fazer a ligação, CH3. Dá uma olhada aqui. Anel aromático, carbono C+O, CH3, mais HCl no final. Então, repara que aqui a gente tem duas reações que acontecem identicamente. A diferença é que a gente mudou o reagente, a mudança do reagente gera um produto diferente. Mas como o mecanismo é igual, a gente usa até o mesmo catalisador, ok? Nesse caso, o catalisador também, como eu estou usando cloro em todas as reações, né? Vai ser o AlCl3 de novo, ok? Ou seja, a gente sabe que benzeno tem o mesmo ambiente químico, todos os hidrogênios em volta dos carbonos são iguais. O problema é quando você vai ter um derivado do benzeno. Por exemplo, o tolueno que a gente fez agora, ou como, por exemplo, um nitrobenzeno, ou um clorobenzeno, ou outros compostos químicos, porque aí faz diferença. Porque os hidrogênios que estão vizinhos ao substituinte não são iguais aos hidrogênios que estão mais afastados e o hidrogênio que está do outro lado. Lembra dessas referências? Orto, meta e para. Um ambiente químico diferente favorece mais os hidrogênios do que outros. E daí? E daí que isso vai ser um problema na hora de a gente fazer as reações. Dá para errar, porque não significa que agora que todos os hidrogênios gostem de reagir da mesma forma. Então a gente agora vai tentar ter uma ideia de como isso acontece quando eu tenho seletividade na hora de reagir. Um derivado do benzeno é um cara que já tem um ligante nele, então pode gerar tipos de produtos diferentes. Por exemplo, aqui nesse meu ABS, ó, eu quero agora anéis já substituídos. Então vamos supor que eu tenho um composto X aqui que eu já fabriquei antes. Eu tenho agora um derivado do benzeno, por exemplo, o tolueno, por exemplo, o clorobenzeno e qualquer outro que seja.
Eu posso falar que os hidrogênios aqui vizinhos, orto, não se comportam quimicamente igual aos hidrogênios mais afastados, porque a interação, o efeito de ressonância muda, que não se comporta igual o hidrogeninho ou o derivado que você tiver lá do outro lado. Você vai ter um probleminha aqui que é, como você descobrir quem é que prefere reagir ou não? O que a gente faz? A gente vai ter que comparar com outro tipo de composto químico. Como assim? Qual é o tipo de substituinte que eu coloquei? Dependendo do que ele fizer, o cara que vai entrar diferente. Como assim, Rafael? Presta atenção. Se o nosso composto X que a gente colocou, ele não tem nenhum tipo de ligação π ou nada que seja muito eletronegativo, nada que atrapalhe o anel ele vai ser favorecido. Eu posso colocar um cara que ajuda na ressonância, um doador de carga. Esse doador de carga, ele pode favorecer e fazer com que o anel fique mais reativo. A gente chama um anel de um anel mais ativado. E a gente fala então que eu tenho um cara X que está se comportando como orientador de primeira classe, ou seja, o jeito mais favorável possível de fazer o anel reagir. Quando você tem um orientador de primeira classe, a gente vai ter substituinte na posição orto-para. Como assim? A próxima reação que eu for fazer, eu vou escolher mais possibilidades possíveis. Ou posição orto, ou posição para, nesse caso acontece os dois, ok? Então quando você tem uma reação de um composto X, que é um orientador de primeira ordem, ele gera duas possibilidades de produtos, orto e para. Agora, se você tiver um substituinte Y qualquer que atrapalhe a reatividade do anel, a gente vai chamar de orientador de segunda classe. Como assim? É um cara que atrapalha a seletividade, o anel fica menos reativo, a gente chama de um desativante, e o anel então não tem tantas posições favoráveis, ele é menos reativo, tem menos probabilidade de reagir, gera menos produtos. Ou seja, um anel ativado, ortopara, tem mais possibilidade de produto. Se eu tenho um desativador, um atrapalhador do anel, alguma coisa que puxe carga, que atrapalhe, a gente tem só uma posição possível, que é a posição meta. Ok? Tá, Rafa, mas como é que na prova eu vou saber isso? Se esse cara ajuda ou atrapalha? A ideia é o seguinte, a ideia é a gente macetar agora, eu vou fazer com vocês agora várias reações onde a gente vai poder discutir e deduzir se esse anel está mais ou menos ativado. Mas para macetar e você não ficar batendo cabeça na prova, a parada é, olha para esse cara X, ou olha para esse cara Y. Olha para esses ligantes aí, para esses ativadores ou desativadores. Tem ligação π ou não? Essa é a parada. Se o X não tem, ele é sem ligação π, ou seja, esse cara aqui não é tipo um grupo nitro, não é um grupo ácido carboxílico. Se ele é um cara como um OH, como um CH3, o metil, ou como alguma coisa que só tenha ligações sigma, esse cara é um ajudador, é um favorecedor. Então, se não tem π, a gente tem um cara que ajuda o anel ortopara dirigente. Olha para esse cara que está ligado. Se ele tem π, se eu tenho um grupo nitro, se eu tenho um grupo carboxílico, um grupo éster, um cara que atrapalha, um grupo sulfônico, é ruim, porque essas ligações π atraem carga, e nessa atração de carga a gente tem um anel desfavorecido, posição meta, meta dirigente, ligantes de segunda ordem. Essa é a forma mais fácil de aprender isso. Ou seja, se eu tenho um grupo substituinte que atrapalha ou favorece, você quer descobrir isso, olha se esse cara tem ligação π ou não. Não tem ligação π? Beleza, é um ajudador do anel, mais posições, orto e para. Duas posições possíveis. Se você tem um cara vizinho, um anel substituído, com ligação π, com algum grupo que tenha π lá, essa ligação π atrapalha o anel, só tem uma possibilidade de produto, só em posição meta. Então, nesses dois lados, isso significa uma região só, né? Assim como aqui eu tenho orto, que significa uma região só. Essa é a forma simples de resumir. Ainda assim, na prova, se você quiser pensar como fazer isso, a gente vai dar uma limpada no quadro, vai arrumar um pouquinho as coisas, então dá um print aí dessa tela aí, copia tudo. Quando a gente vai voltar fazendo algumas reações para exemplificar isso melhor, ok?